Bom dia, queridos, graça e paz, shalom, shalom, você que está aqui presente, pode assentar, você que está nos assistindo pela rede social, é uma alegria estar com vocês nessa manhã, obrigado porque você tem nos recebido em suas casas, é para nós uma honra, um privilégio. Amados, como o pastor Teco já falou alguma coisa bem rápida sobre esse mês, esse período, nós vamos trabalhar sobre um viés do despertamento espiritual. Porque para que nós sejamos profetas da esperança, para que nós sejamos anunciadores da salvação, nós precisamos de um despertamento espiritual. E que o Espírito Santo esteja nessa manhã abrindo o nosso entendimento, que o Espírito Santo nesta manhã esteja ampliando as nossas visões, que nós estejamos atentos àquilo que Deus está falando, àquilo que o Espírito está falando à igreja, àquilo que o Espírito está falando à minha vida, à tua casa, queridos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 7. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. Amém, queridos? Nós vamos trabalhar o despertamento espiritual. O povo prestou culto ao Senhor durante a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que o Senhor havia feito por Israel. Anota isso, queridos, anota isso, isso é muito importante, né? Surgiu uma nova geração, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Queridos, e dentro desse viés do despertamento espiritual, o título da nossa mensagem é Uma Geração que Não Conhecia o Senhor. É forte. E eu estava estudando o livro de Juízes por esses dias, e dentro desse verso estava pensando, puxa vida, que coisa forte. Uma geração se levantou que não conhecia ao Senhor. Eu não sei se isso traz preocupação para você, mas traz preocupação para mim, como pastor, como líder, como marido, como pai, como avô. Isso traz uma preocupação para mim. Por isso, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma história. Eu quero contar uma história para vocês. E a nossa mensagem vai ser baseada nessa história. E à medida que eu contar essa história, eu quero que você reflita sobre a sua vida e você veja onde você se encaixa nessa história, se existe alguma coisa a ver com a tua vida nessa história. Amém?
Geralmente as histórias começam como era uma vez, eu não sei se tem que ser assim, mas não sei. Mas olha só, queridos, eu não vou começar como era uma vez, não. Havia um homem, lá em Ur dos Caldeus, chamado Abrão. Certa vez, o Deus Altíssimo chegou para Abrão e falou: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, em obediência à palavra de Deus, sai da sua terra em direção ali à terra que o Senhor havia mostrado para ele, sai em direção a Canaã. Abrão era casado com Sarai, e esse Deus Altíssimo se apresenta a Abrão e fala o seguinte: olha, você vai ser pai de nações, em ti serão benditas todas as famílias. Ali Abrão começa uma caminhada com Deus, começa um relacionamento com Deus, começa conhecendo Deus e Deus conhecendo o coração de Abrão. E Abrão, Deus certa vez falou assim para Abrão: Abrão, olha para os céus, veja as estrelas, vê se você pode contar. Olha para a terra, vê os grãos de terra, vê se você pode contar. Assim será a tua descendência. Esse Deus chama e faz uma promessa. Quero que você, no desenrolar da história, você vai refletindo sobre a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Você um dia teve um chamado por Deus, amém? Agora, queridos, havia um inconveniente, um probleminha. Sarai era estéril, e Abrão e Sarai já estavam idosos. Receberam a promessa, obedeceu, saiu de Ur, saiu em direção à terra, peregrinando por onde Deus havia mandado. Queridos, o grande problema é o seguinte: você recebe a promessa, nós recebemos a promessa, o primeiro mês é de alegria, o segundo mês é de alegria, o terceiro mês nós já ficamos pensando se realmente Deus falou, o primeiro ano então já complica, e os anos foram se passando e Sarai não teve filhos. Eu não vou contar na íntegra, a história na íntegra, porque senão nós vamos levar muito tempo, né? Então nós vamos pensar os pontos mais importantes da história. De repente Sarai olha e fala para Abrão o seguinte: Abrão, olha só, Deus falou que vai nos dar uma geração, Deus falou que vai nos dar filhos, mas eu não posso, não é verdade? Então, olha Agar, uma escrava que eles tinham, que Abraão recebeu de presente lá do Egito, porque teve fome, ele foi para o Egito, e lá ele se enrolou lá no Egito, ele mentiu, e você conhece a história, graças a Deus você conhece a Bíblia. Esse era o momento que você ia dar um glória a Deus. Então, queridos, Sara então fala: olha, está aí Agar, já que eu não posso, tenha um filho com a escrava, porque existe uma promessa de que você vai ser pai de uma nação. Mas a promessa não estava somente em Abraão, mas a promessa estava no casal, a promessa estava na família. Amém? Abraão então tem um relacionamento com Agar e nasce Ismael. Segunda coisa que você tem que anotar: você está debaixo de uma promessa de Deus. Não dê ajuda a Deus. Deixa Deus fazer. Amém? Nasce Ismael e nasce um problema para eles. Mas o tempo passa. Abraão olha e fala: Deus, até agora o filho da promessa não veio, então vai ser Ismael. E Deus falou: não, Abraão, o teu filho será gerado em Sara. Com 99 anos, veio aquele gurizinho, chamado Isaac. 25 anos depois da promessa, nasce Isaac, o filho da promessa. Alegria geral. Isaac nasce, Isaac se desenvolve, como disse, eu não vou contar a história na íntegra, porque você conhece a Bíblia, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Isaac então cresce, se desenvolve, Isaac vai se casar, vem a sua esposa Rebeca,
E a Rebeca tem um problema. Rebeca é estéril. Isaac orou pela esterilidade da sua esposa durante 19 anos. E de Isaac e Rebeca nasce Esaú e Jacó. E aqueles dois dentro do ventre de sua mãe, havia um conflito e eles brigavam. E Deus falou para Rebeca: o mais velho vai servir o mais novo. Os dois, como diz o curitibano, os dois piazinhos nasceram. Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segurado no calcanhar, que querendo puxar o irmão para nascer primeiro, mas Esaú nasce. Havia um conflito, e Deus falou: 2 nações serão levantadas, e como eu disse, o mais velho servirá o mais novo. Essa era a promessa de Deus. Havia naquele contexto a bênção da primogenitura. O primogênito recebia a bênção dobrada, era o herdeiro, né? Era o herdeiro do clã, era o líder do clã. Mas diante de Deus, a bênção da primogenitura estava recaindo sobre Jacó, e não sobre Esaú. Nós estamos falando sobre despertamento espiritual, sobre famílias. E dentro daquele conflito, diante da palavra de Deus, diante da revelação de Deus, eu quero que você pegue isso. Você tem a revelação de Deus, você tem a promessa de Deus. O que você está fazendo com essa palavra? O que você está fazendo com essa promessa? A Rebeca sabia de que a bênção da primogenitura estava recaindo sobre Jacó. Aí tem um problema nessa família, um problema de comunicação. A Rebeca, como esposa, deveria falar com o Isaac: Isaac, olha, Deus falou comigo. E aquelas crianças foram crescendo com a predileção de Isaac por Esaú e a predileção de Rebeca por Jacó. E diante daquela palavra, diante daquela revelação, no momento em que a bênção da primogenitura deveria ser promulgada, a Rebeca então articula com Jacó. Terceira coisa que você tem que anotar: não faça articulações diante daquilo que Deus falou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aí Rebeca faz aquelas articulações com Jacó, toma posse. Uma coisa que já diante de Deus já era de Jacó, igreja. A bênção já é tua, você não precisa fazer articulações não para receber a bênção, não, por favor, estejam atentos. Faz as articulações. Isaac, já velho, com problema na sua vista, abençoa Jacó, gera a ira em Esaú, e Esaú falou: eu vou matar o meu irmão. Jacó foge, né, para Padã Arã, com a desculpa de buscar uma esposa. Eu acho que estava ele com medo mesmo, ele correu de medo. E lá então Jacó se apaixona, né, vocês conhecem a história, serve ao seu tio Labão por 7 anos em favor da sua esposa, a Raquel. Ali ele é enganado, é dado a sua filha, a irmã mais velha, a Lia. Enfim, de Jacó vem então o quê? Os 12 patriarcas. Eu estou contando história, só história, queridos. Eu quero que você então comece a refletir diante dessa história. Que estilo de vida você está tendo diante da revelação? O que Deus está falando ao teu coração? Vieram os patriarcas, desses 12 patriarcas, nós vamos destacar a figura de José, aquele jovem sonhador, que Deus olhou para ele, Deus tinha algo especial para ele, que foi odiado pelos irmãos, foi vendido aos ismaelitas, pelos irmãos, foi levado para o Egito, ficou como escravo no Egito, ficou prisioneiro do Egito, e aquele prisioneiro, Deus levanta-o para ser o quê? Governador do Egito. E a sua família vai para o Egito, devido a uma grande fome, vai para o Egito, e ali há um encontro daquela família, há um restaurar daquela família. E aquela família então vai morar no Egito, é muito bem recebida lá no Egito, e eles ficam lá com todas,
com todas as regalias do Egito, mas, como diz a palavra, mas levantou-se um faraó que não conhecia a história de José e começou o quê? A escravizar o povo, a oprimir o povo, e anos de escravidão, o povo clama a Deus, e Deus, na sua misericórdia, levanta um libertador chamado Moisés. Moisés, então, ele vai em cumprimento ao propósito de Deus. É a história, queridos, por favor, é a história. Eu só estou contando a história, você conhece, só estou relembrando para você. Moisés vai em cumprimento ao chamado de Deus, vai lá, né, e para Faraó, e fala para Faraó: Faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para prestar-me culto. Faraó, vocês não têm o que fazer. Já havia opressão, o faraó aumentou a opressão, o povo ficou ali entristecido, mas a mão poderosa de Deus estava estendida sobre o seu povo, porque sobre aquele povo havia uma promessa, e Deus cumpre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, confirmou em Jacó, de que aquela família seria uma família abençoada, e dali sairia uma grande nação. Muitas gerações depois, nós vimos esse povo sendo oprimido, e agora Deus, com a mão forte, manda as 10 pragas sobre o Egito. Você conhece a história, e o povo sai do Egito. O povo sai do Egito. O povo sai do Egito, e Deus vai conduzindo o povo em direção ao deserto. Na sua caminhada, então, o povo chega até o Mar Vermelho. Coisa interessante. O povo chega até o Mar Vermelho, olha para trás, vem Faraó de volta com seus exércitos, e rodeado por montanhas. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? Como é que pode? Nós vamos morrer. E Deus, sendo Deus tremendo, misericordioso, bondoso, grandioso, manda Moisés estender a sua vara, o mar se abre. O mar se abre. O povo de Israel então passa pé enxuto para o outro lado do Mar Vermelho. Faraó tenta fazer a mesma coisa com o seu exército, morre. Lá do outro lado do Mar Vermelho, há uma tremenda celebração, há um tremendo culto. A Miriam, irmã de Moisés, pega o tamborim, começa a dançar, começa a cantar, começa a arrecadar aquele louvorzão, Teco, aquele louvorzão. Aquela coisa maravilhosa, ministração de louvor, instrumento e coisa, que Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, e Deus é. Poucos dias depois, estava aquele povo reclamando. Eles caminhando pelo deserto, chega até as águas, chega a um ribeiro das águas de Mara, as águas amargas, nós não temos água para beber, e agora? E Deus opera o milagre, ali Moisés separa umas varas, corta umas varas, joga aquelas varas na água, e aquela água que era águas amargas se transforma agora em água potável. Mover de Deus. Estou contando história. Estou contando história. Quero ver onde você se encaixa aí, eu quero que você reflita. Passadas as águas de Mara, aquela coisa, que coisa maravilhosa. Deus vai conduzindo o povo em direção a Canaã. Chega aos limites de Canaã. Moisés separa 12 homens, 12 espias e fala: olha, a terra é aquela ali, vai lá e veja uma terra. Verifique a terra. Os 12 espias vão e verificam a terra. E eles lá passam 40 dias, queridos, 40 dias percorrendo a terra. E eles verificam algo tremendo. A primeira coisa que eles verificam é que Deus não mente. Deus não mente. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra é maravilhosa. Mas aqueles homens olharam para a terra, trouxeram dos seus frutos, mas olharam, queridos, olharam para o tamanho dos guerreiros, cidades fortificadas. E quando
o nosso foco, querido, começa a se desviar da promessa de Deus, da palavra de Deus, da fidelidade de Deus, nós começamos a olhar os gigantes das nossas vidas, os empecilhos das nossas vidas, e nós começamos a retroceder. E aqueles homens então chegaram diante de Moisés, diante de Josué, diante do sacerdote Arão, falaram: olha, a terra é boa, a terra é grande, é perfeita, é maravilhosa, mas tem problemas. Oh, queridos, quem que não enfrenta problemas hoje, irmãos? Às vezes há um evangelho triunfalista, né, de que você vem para Jesus e não tem mais problemas. Não, queridos. Quando você vem com Jesus, os teus problemas vêm também, mas Jesus te ajuda nos problemas. É Jesus que te sustenta nesses problemas. E aqueles homens então falaram: olha, essa terra não é para nós. 10 homens. É melhor retroceder, é melhor voltar para o Egito. É melhor amassar barro no Egito, mas permanecer vivo. Porque aos nossos olhos, anota isso, aos nossos olhos e aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Como é que você se vê, queridos? Você se vê como um filho de Deus? Você se vê como um vitorioso? Amados, nós não estamos aqui pregando um evangelho de que não existe problema. Existe problemas, existe crise, sim, queridos. Mas é o Espírito Santo que nos levanta cada dia de manhã e fala: não temas, porque eu sou contigo. Se nós estamos aqui nessa manhã é pela graça de Deus. Se eu estou aqui ministrando a palavra é pela graça de Deus, querido. Não é nada de mim, nada. Se o Teco ministrou aqui a oração por você e por nós, é graça de Deus. Se a Ju e a Kelly estavam aqui ministrando louvor, o Ricardo, os meninos aqui, o Mateus tocando, é graça de Deus, queridos. Tudo pela graça e para a glória do nosso Deus. E você que está assistindo em casa, é pela graça, queridos, é pela graça de Deus. E aqueles homens estão falando: não é para nós. Mas 2 homens, chamados Josué e Caleb: é para nós sim. Existe gigante? Sim. Cidades fortificadas? Sim. Mas Deus vai nos dar essa terra. Vamos lá e vamos possuir. Mas diante de relatórios, queridos, relatórios ruins, relatórios de murmuradores, o povo retrocede. É história. E como eu falei, eu quero que você se identifique nessa história. No viés do despertamento espiritual, você é aquele que olha para o teu irmão e fala: meu irmão, está difícil, vem cá, mas eu estou contigo, estamos juntos, vem cá que eu vou te abraçar, eu vou orar por você, eu vou te ajudar de alguma forma. A vitória é nossa, sim, em nome de Jesus. Ou você é daquele que chega: está difícil, meu irmão. Não posso fazer nada, né? Mas está difícil. Não, queridos, nós somos vencedores em Cristo Jesus. O povo retrocede. Aí Deus falou assim para o povo: bom, então tá bom, já que vocês não creram, os dias que vocês ficaram viram a terra prometida, e não confiaram em mim, não acreditaram em mim, os dias eu vou transformar em anos. 40 anos vocês ficarão no deserto. E essa geração incrédula não entrará na terra do meu descanso. E Deus ali prepara uma nova geração para entrar na terra prometida. Por isso que a nossa mensagem, o título é: uma geração que não conhecia o Senhor. Você faz parte de que geração? Agora, queridos, outra coisa que você tem que anotar aí. O povo então começa no caminho, a sua jornada pelo deserto. Anota aí algo tremendo: Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste do seu povo. E quando eu paro, estou contando a história, eu vejo a história desses 40 anos no deserto. O que Deus providenciou para esse povo? Você conhece a história. O povo tinha fome. Deus mandou o maná. Deus mandou as cordonizes.
Deus mandou para Moisés e falou assim: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Para que eu possa habitar no meio do meu povo. Moisés constrói o tabernáculo. Deus estabelece o cerimonial levítico, porque Deus fala: olha, quando vocês pecarem, há um escape para vocês. O sacrifício levítico era a prefiguração do sacrifício de Cristo na cruz, da nossa libertação do pecado, o sangue sendo derramado, o sangue de Cristo nos purificando de todo o pecado. Há uma oportunidade: quando pecares, vai o sacerdote, ofereça o seu sacrifício, haverá o derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. E tudo isso apontava para o sacrifício perfeito do nosso Cristo. Preparou ali o tabernáculo, o sacrifício, a oportunidade de nós entrarmos na presença dEle. O que Deus fez mais, queridos? Durante esses 40 anos, diz o texto, as suas vestes não envelheceram, os sapatos, eu acho que o sapato ia crescendo conforme o pé. Já pensou isso, queridos? Às vezes aí o João, né? Ele vai crescendo, daqui a pouco o João está com 10 anos, mas o sapato está crescendo. Não precisa ficar comprando sapato, não. O sapato está crescendo também, é milagre de Deus. E durante esses 40 anos no deserto, a Shekinah de Deus guiava o povo. A presença de Deus era grande, queridos. Durante o dia, a nuvem do Senhor, a nuvem de glória, a coluna de fogo durante a noite, e o povo caminhava, o povo avançava, o povo estava percorrendo o deserto, havia cobras venenosas, Deus providenciou a cura. Durante esses 40 anos, queridos, Deus se fez presente. Deus fez coisas grandiosas. Deus não abandonou o seu povo. História, estou contando história para você. E você já sabe muito bem. Está lá em Gênesis, está lá em parte de Gênesis e parte de Êxodo. O grande líder, Moisés, chega ao final da sua vida. Deus levanta um outro líder, chamado Josué. E Deus fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto, você agora toma uma posição, seja forte, seja corajoso, e faça o meu povo entrar na terra que eu prometi aos seus pais. Não tenha medo, seja forte e corajoso, porque eu estou te mandando. Agora, Josué, eu quero que você entenda um princípio fundamental para a tua vida e para a tua vitória. Medita no livro desta lei de dia e de noite, para que te vá bem, para que não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, e para que tudo que tu faças prospere. Aqui está o segredo da nossa vitória, queridos. A palavra de Deus. E eu estou contando uma história. Como é que você tem se relacionado com essa palavra? Qual é a busca tua por essa palavra? Qual é a sede que tu tem desta palavra? E qual tem sido o relacionamento de obediência com essa palavra? Medita de dia e de noite. Essa palavra é tão importante, queridos, é tão importante, é tão fundamental para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, essa palavra eu já falei aqui, essa palavra serviu para o meu pai, serve para mim, serve para o meu filho, serve para o meu netinho Noah. Não tem que mudar nada, não tem que fazer umas virgulinhas, nada, não tem que retirar nada, não tem que acrescentar mais nada, essa palavra simplesmente ela é perfeita. Josué, medita, guarda no teu coração, obedeça, faça tudo conforme a palavra. Josué, então, encorajado por Deus, encorajado pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é o Espírito de encorajamento, amém?
Josué assume o comando do povo. Estou contando história, queridos. E diante de Josué, tinha dois desafios grandes. Primeiro, o Rio Jordão. O exército precisava atravessar o Rio Jordão, porque a primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó. Primeira dificuldade, atravessar o rio. Segunda dificuldade, Jericó era uma cidade forte, uma cidade murada. E agora, como fazer? E é nesse contexto de história, de relacionamento com Deus, que aparece o anjo de Deus a Josué. Guarda isso, querido, o anjo de Deus. O anjo do Senhor apareceu. E ali, então, toda a estratégia é dada para Josué. Josué, você vai conquistar essa cidade. Primeira coisa, santifica o povo. Porque o Senhor vai fazer maravilhas. Amados, você quer ver a ação de Deus na tua vida? Santifica a tua vida. Porque sem santificação ninguém vai ver Deus, que essa é a verdade. Deus é muito mais sério do que se está falando aí. Santifica o povo. Josué santificou o povo, e o povo santificado atravessa o Jordão. Quando os sacerdotes, levando a arca, pisam no rio Jordão, que estava cheio, naquela estação de cheia, as águas se separam, queridos. E o povo atravessa. Eu estou contando história para você. E na travessia, Deus fala assim com Josué: Josué, eu quero que você separe do meio do rio 12 pedras. Olha só aqui, separe 12 pedras e faça um monumento em Gilgal. Porque quando o povo passar, quando o povo ver, se teus filhos perguntarem, vocês dirão: esse monumento significa que nós passamos a pé enxuto pelo Rio Jordão para conquistar a terra prometida. O nosso Deus abriu o Rio Jordão. O monumento estava ali. Guarda isso. Atravessaram na estratégia, a estratégia mais louca humanamente falando. O povo de Israel atravessando, rodeando a cidade, durante 7 dias. Uma vez por dia. No 7º dia, 7 vezes, troca a trombeta. As muralhas caem. Jericó é conquistada. Agora guarda uma coisa, queridos. Deus havia falado para Josué e para o povo: não pegue nada de Jericó. Tudo é do Senhor, tudo é consagrado. Não pegue nada, absolutamente nada. Essa era a palavra de Deus. Não pegue nada de Jericó. Aí teve um homem chamado Acã. Olhou lá, opa, mas espera aí. Uma capa babilônica. Eu acho que nada a ver. Josué não está vendo, os sacerdotes não estão vendo, eu estou aqui só, não. Queridos, muitas vezes nós olhamos para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e esquecemos de olhar para o alto. Queridos, uma das qualidades de Daniel é que Daniel era irrepreensível. Ou seja, Daniel era o mesmo homem diante de Nabucodonosor, como lá na sua casa. Ele era a mesma coisa, ele era íntegro, irrepreensível. Acã era uma coisa talvez diante de Josué e diante daquela confusão de batalha, ele guardou. E quando ele toma em desobediência a palavra de Deus, vem a derrota para o povo. Um homem foi o causador da derrota na conquista da próxima cidade. Então, queridos, veja bem, eu estou contando a história. Josué, então, diante da graça de Deus, ele leva o povo à conquista de Canaã. As cidades estão sendo conquistadas. Deus está operando maravilhas. Deus é um Deus grandioso, queridos. Então, veja bem, desde Abraão até agora, até Josué, até esses anciãos, nós estamos vendo um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus que faz, um Deus perdoador, um Deus presente.
Eu creio que esse é o nosso Deus, amém, igreja? Então, quando eu olho para esse quadro e eu vejo, como eu falei, estou contando história, quando eu olho para a história, eu vejo esse Deus, como esse Deus era um Deus gracioso. Aí me vem a pergunta, me veio uma inquietação: como se levantou uma geração que não conhecia o Senhor? Isso me abala, queridos. Como se levantou uma geração que não conhecia o Senhor? Diante de todos esses fatos históricos que eu estou falando para vocês, de tudo isso, de anos e anos de histórias que eu narrei rapidamente para vocês, por que uma geração se levantou que não conhecia o Senhor? Algumas coisas aconteceram, queridos, rapidamente, vamos pensar aqui, vamos voltar novamente à história. Eu quero que você, se você puder, abrir a sua Bíblia e ler comigo um texto. Está lá em Deuteronômio 6, e eu quero ser mais rápido aqui. Deuteronômio 6, diz então o Senhor, olha só o que o Senhor está falando para Deus, Moisés está falando para o povo, diante desse texto: olha, esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse, ou seja, não era a lei de Moisés, era a lei de Deus, querido, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistências a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Queridos, olha só, queridos, isso aqui é muito importante. Do que Deus deixou bem claro para Israel e para nós, era que quem deve, aí você anota aí, quem deve ensinar os princípios de Deus, ou onde se deve aprender os princípios de Deus, anota aí, é na casa, é na família. A igreja é uma parceira. A igreja te ajuda, estamos juntos nessa caminhada. Mas a responsabilidade, meu querido, você como pai, como sacerdote, é tua. Você como mãe, é tua. É na casa que é ali no ambiente familiar que a criança aprende a temer a Deus. Aí esse era o momento de você dar outro glória a Deus. É dentro de casa, queridos. Não é transferir para o pastor, por mais ungido que ele seja. Você pai, você mãe, assuma a sua responsabilidade diante de Deus, diante da palavra, para educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Agora, amados queridos, para que você possa ser um exemplo, para que você possa ensinar, você tem que ser um exemplo. Você não pode chegar para o teu filho e falar: olha, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. O teu filho precisa ver você lendo a Bíblia. O teu filho precisa ver você orando.
Você precisa orar pelo teu filho e com o teu filho. Não pode no relacionamento familiar, no relacionamento com Deus, no despertamento espiritual, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não, faça o que eu faço. É como Paulo falou, sede os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se você amar a Deus, o seu filho vai seguir o mesmo caminho. Se você honrar a Deus, o seu filho vai seguir o mesmo caminho, querido. Porque o que foi importante para você, vai ser importante para o teu filho. E quando mais, se ele tiver mais idade, e se ele se desviar, a responsabilidade não é tua, foi uma opção dele. Mas você ensinou, você mostrou, e Deus falou então através de Moisés, olha, a responsabilidade de ensinar os meus princípios está na família. Segunda coisa, queridos, o que Deus falou sobre a conquista da terra. Presta atenção, que o que Deus falou sobre a conquista da terra está aqui em Deuteronômio, no capítulo 7. Olha só, o que Deus falou para Moisés, para que Moisés ensinasse o povo, o que Deus falou para Josué, o que Deus falou para os anciãos da época, para que houvesse o que? O ensinamento de geração a geração. Então está aqui lá em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor seu Deus os tiver dado a vocês, e vocês estiverem derrotados, então vocês, olha, palavra de Deus, igreja, vocês destruirão totalmente, não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas, ou seja, não tenham nenhuma aliança com esse povo, não faça nenhuma combinação, por favor, limpe a terra, derrube os seus altares, tome posse. Essa foi a palavra de Deus. Agora, queridos, aí quando nós olhamos para o que o povo fez, a palavra de Deus é: possua a terra, limpe a terra, não tenho nenhum pacto, nenhuma aliança com esse povo. Aí quando nós olhamos lá em Juízes, no capítulo 1, nós vamos ver que o povo então faz algumas concessões. No capítulo 1 de Juízes, no versículo 28, diz lá, ó, quando Israel se tornou forte, impôs trabalho forçado aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Qual foi a palavra de Deus? Expulse completamente, não tenha aliança, não faça nenhum acordo, limpe a terra, derrube os seus altares, essa terra eu é que estou dando, é de vocês, me ame acima de todos, eu sou o único Deus. Aí sabe o que acontece? Agora nós vemos uma geração que começa a relativizar a palavra de Deus, começa a ajustar a palavra de Deus, começa a pegar aqui, vou contextualizar, começa a pegar a Bíblia e começa a torcer a Bíblia, para que a Bíblia se encaixe exatamente numa situação que eu estou vivendo. Ah, pastor, porque isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Se Deus falou, derruba, não tem aliança, queridos. Mas se levanta uma geração, que eu não sei porquê, a Bíblia não me deixa clara, mas a gente fica conjecturando, que de repente, na transmissão de valores, houve o quê? Uma falha. Aí começa a fazer negociações, não. Ah, mas veja bem, eu vou conquistar, eu vou expulsar, eu vou ter que trabalhar. Aí, meu Deus, olha, vamos conquistar, vamos fazer escravos, vão trabalhar para mim, para a gente, que bom. Eles vão trabalhar para nós, mas não foi o que Deus falou, queridos. Não foi o que Deus falou.
Aí começa o quê? A relativizar e a procurar razões para o seu próprio comportamento, explicações espirituais. E eu ouvi uma frase, um tempo desse, que todo crente carnal tem sempre uma desculpa espiritual. Então, amados, o que Deus falou, Ele exige completo cumprimento. Aí o povo começa a relativizar, onde Deus falou, domine, conquiste tudo, derrube, limpe, faz escravo. Aí agora a gente vai ver qual foi a resposta de Deus a tudo isso. Aí vamos ver no capítulo 2 de Juízes a resposta de Deus com relação ao comportamento do povo, as atitudes do povo, querido. Então veja só, capítulo 2, o anjo do Senhor, Juízes, capítulo 2, o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento a dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Essa foi a direção de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, as ordenanças de Deus, queridos. Por que vocês não me obedeceram? Por quê? Portanto, agora, lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Amados, quando Deus fala, Ele se volta e pergunta, e agora, o que você fez com a minha palavra? Eu te dei uma ordem, o que você fez? Por que você não me obedeceu? Por que você achou que poderia dar um jeitinho? Por que você achou que poderia levar vantagem nesse negócio? Eu falei, não derrube tudo. Tire os altares. Não tenham comunhão. Não tenham relacionamento ali. Não, eu quero que vocês sejam limpos. Eu quero que vocês sejam a minha nação particular, porque foi isso que Deus fez quando Deus tirou o povo lá do Egito. Deus leva para o Sinai, está lá em Êxodo 19, Deus fala, olha, vós sereis, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos, vós sereis a minha nação particular, embora toda a terra seja minha, mas vós sereis a minha nação particular, vós para mim e para os outros povos serão reis e sacerdotes. Israel perdeu essa capacidade, queridos, e sobre nós existe essa promessa, nós somos reis e sacerdotes, nós somos ministradores da esperança, anunciadores da salvação em Cristo Jesus, queridos. Por que vocês fizeram isso? Agora, esse povo vai ser problema para vocês. Os seus deuses serão o quê? Embaraços para a tua vida. Porque quando nós começamos a relativizar, porque isso não tem nada a ver, pastor, veja bem, é porque, não, queridos, não brinque, por favor, não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo, e Deus muito menos brinca de ser Deus. O povo acho que perdeu a noção de que a conquista foi graça de Deus, não foi estratégia humana, não foi poderio bélico, porque Deus falou, esse povo era muito mais forte do que vocês, humanamente falando, não poderiam conquistar nada, o seu exército era nada diante desse povo, vocês precisavam entender que eu dei graça, eu manifestei a minha graça, e a vitória veio, porque a meu favor, a minha boa mão estava sobre vocês. Mas uma coisa linda que eu vejo nesse Deus, e como eu já disse, anote aí, Deus não desiste do seu povo. Amém? Glória a Deus. Deus não desiste do
seu povo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, querido, olha só. No capítulo 2, no versículo 16, o povo mesmo sendo rebelde, o povo mesmo em desobediência, então está lá, capítulo 2, versículo 16. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, maravilhoso, perfeito, santo, incomparável. Eu não tenho mais adjetivo, mas tem muito mais. Mas olha só o que nós somos. Olha para Deus. Nós precisamos ter essa visão da grandiosidade, da santidade, onde os anjos não cobriam os seus olhos para não contemplar, porque ele é tão santo, tão perfeito. Agora, o que aconteceu com esse povo? No versículo 17, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Amados, despertamento espiritual nos leva a um caminho de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento de quem é Deus, do conhecimento de quem nós somos, do que Deus está falando. E esse caminho desse despertamento nos leva à obediência do que Deus está falando. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar, queridos. O sacrificar é mais fácil. O obedecer dá para nós uma lição de renúncia. Eu reconheço quem eu sou e olho para a grandeza do meu Deus e sei que Ele tudo pode, Ele tudo sabe e eu nada sou. E se o favor dEle não for derramado sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu não vou conseguir. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor nosso Deus. Agora, queridos, finalizando, aí é um tempo de falar, oh, glória a Deus. Toda mudança, ela é gerada por decisões acertadas e permanente. Toda mudança, ela é gerada em decisões acertadas e permanentes. E o último texto que gostaria de ler com vocês nessa manhã, está lá em 1 Samuel. Samuel, ele encerra o ciclo dos juízes. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Capítulo 7. E diz então, versículo... Cadê o versículo 3 aqui? Onde é que está? Samuel, então, ele fala, e Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarotes, consagre-se ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins, dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reunirem em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. É um momento de conserto, queridos. Todo despertamento espiritual nos leva a um conserto com Deus. Reconhecimento de que nós somos pecador e temos pecado contra aquele que é santo.
Amados, diante da história que contei, faça essa reflexão. Por que essa geração foi levantada, uma geração que não conhecia o Senhor? E Deus tendo feito coisas grandiosas, e Jesus está fazendo coisas grandiosas no nosso meio, e como nós podemos esquecer desse Deus tão gracioso, tão amoroso, tão perdoador, simplesmente santo? O que está nos atraindo mais do que a graça desse Deus? O que pode qualquer outro fazer, o que Deus está fazendo? Quem pode fazer igual? Amados, todo despertamento espiritual tem que passar por um conserto, tem que passar por uma renovação de aliança. Amém? E que essa mensagem traga para a tua vida um despertamento, e que você comece, que o Espírito Santo comece a te inquietar, a te levar a uma análise, a uma reflexão. Poxa, verdadeiramente, que tipo de cristão eu sou? Eu sou um influenciador, sou influenciado? Eu sou um conquistador, eu sou conquistado? O despertamento espiritual nos leva à fome dessa palavra, à obediência dessa palavra e a sermos exemplos em todos os segmentos de nossas vidas. Somos exemplos, somos 100% espirituais, em casa, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, na família. Somos 100% espiritual nas universidades, nas faculdades, nos nossos locais de trabalho. Somos 100% espiritual no nosso relacionamento com o nosso vizinho. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Onde nós formos, nós devemos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, que fazem a diferença numa geração decaída, numa geração que não conhece o Senhor. Nós nos levantamos como profetas de Deus para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei se tem mais um cântico, Ju. Tem? Se não tem, inventa aí, Ricardo. Por favor. Uma alegria estar com vocês nessa manhã. Pai, que essa palavra, Senhor, possa trazer um despertamento à tua igreja, possa trazer um despertamento à minha vida, às nossas vidas, que verdadeiramente nós venhamos a viver, ó Deus, esse relacionamento de amor e de completa dependência do teu Santo Espírito, Pai. Que nós jamais venhamos, ó Deus, a relativizar a tua palavra, mas que nós venhamos a viver com essência os teus mandamentos, os teus preceitos, que a tua vontade, ó Pai, seja realizada em nós, e que nós sejamos, ó Deus, anunciadores do Evangelho da salvação, e mais ainda, sejamos agentes de paz, agentes de esperança para uma sociedade decaída, Pai. Que o teu nome seja glorificado. Toda honra, Jesus, toda glória nós te damos. Espírito Santo, toda honra, toda glória nós te damos. Pai de amor, toda honra, toda glória nós te damos. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Amém.